Olá, pessoal! Então, agora a gente vai para a segunda parte do nosso aprendizado sobre resolução de equações. Então, a gente já aprendeu como resolve uma equaçãozinha e agora a gente vai ver outros tipos de equações. Como que elas podem aparecer, Pro? Elas sempre vão aparecer daquele jeitinho que a gente acabou de ver? Então, vamos ver como é que elas podem aparecer, tá? Então, alguns outros exemplos. A gente vai ver agora equações com parênteses. Como que funciona quando uma equação tem parênteses? A gente vai ver agora. Nós vamos ver também o que é conjunto universo, um pouco mais aprofundado do que a gente viu lá na outra aulinha. A gente vai entender um pouquinho mais sobre conjunto solução, também um pouquinho mais do que a gente já viu na outra aulinha. E a gente vai ver alguns probleminhas com a equação de primeiro grau, tá bom? Então, a gente vai aprender agora nessa aulinha tudo isso aqui. Então, vamos lá. Resolver a equação 2 vezes x mais 5 igual a 18, sendo o universo igual aos racionais. Ou seja, agora eu vou resolver a minha equação e eu vou verificar qual é a resposta que deu nesse x. Porque agora já não me serve mais qualquer resposta. Só serve se a resposta for um número racional, ou seja, positivo, negativo, fração. O que não pode, o que ele não vai aceitar? Um número decimal, por exemplo, que seja infinito e sem aquela sequência lógica, que não seja dízima periódica, por exemplo. Se o resultado dessa equação for um número desse tipo que eu acabei de falar, um número, é, um número decimal infinito e que não seja dízima periódica, que não tenha uma sequência lógica, aí essa resposta que a gente vai encontrar não serve para a gente. Vocês vão ver como funciona esse tipo de conta, quando não servir, tá? Mas a princípio a gente vai precisar fazer a equação igualzinho a gente fazia as outras, só que agora eu tenho um parênteses aqui, ó. E a gente vai precisar começar resolvendo o parênteses. Então, vamos ver como é que resolve essa equação. Bom, então a equação era 2 vezes x mais 5 igual a 18. Lembra que lá no sexto ano nós aprendemos a regra distributiva, a operação distributiva? Lembra que a gente aprendeu sobre isso? O que era a operação distributiva? Nada mais era do que distribuir a multiplicação aqui, ó. Então, a gente vai multiplicar primeiro o 2 vezes o x, depois o 2 vezes o 5, tá? Para tirar esse parênteses aqui. É dessa maneira que a gente tira um parênteses de uma equação, tá? Então, vamos lá, multiplicando um de cada vez. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes 5 vai dar 10. Igual, a gente copia, o 18 a gente copia, porque não tem mais nenhum parênteses para resolver, tá? Bom, depois que a gente fez a distributiva, pronto, agora é só a gente resolver a equação normalmente, como se nada tivesse acontecido. Separa ricos e pobres, soma riqueza, soma pobreza, continua tudo do mesmo jeito, tá? Então, esse é rico, já está do lado certo. Esse é pobre, vai precisar passar para o outro lado. Então, vai ficar 2x, que é o rico, já está
morando do lado certo, o 18, que é o pobre, já estava morando do lado certo, o mais 10, que é o outro pobre, vai precisar passar para o outro lado. Vai como menos 10. 2x igual 18 menos 10 dá 8. O 2 agora vai morar embaixo do pobre. X vai ser igual a 8 dividido por 2, 8 sobre 2, porque o rico foi morar embaixo do pobre. Simplificando isso o máximo que der, x é igual a 4. Isso significa que a resposta da nossa equação foi o número 4. 4 é um número racional? É. Então, o 4 é uma resposta válida para o nosso exercício. Ele queria só se fosse um número racional e deu um número racional. Então, tudo ok, tá? Isso significa que o valor de x que eu preciso pôr aqui, ó, é o 4, tá bom? Dá até para a gente verificar se está certo, ó. Se eu colocar o 4 aqui no lugar do x, vai ficar 4 mais 5, 9. 9 vezes 2, 18. Deu 18 de cá e era 18 do outro lado. Isso significa que essa equação é verdadeira. Isso significa que o 4 realmente está certo, era o 4 mesmo a resposta dessa equação, tá? Ou a raiz dessa equação. Então, qual é o conjunto solução dessa equação? É o 4, a resposta da nossa equação, a raiz da nossa equação, ou o conjunto solução da nossa equação é o 4, tá bom? Outro exemplo. Resolver a equação 5 vezes x mais 4 igual a 2 vezes x mais 1, sendo mais uma vez o universo, ou seja, a nossa resposta pode ser qualquer número racional, tá? Então, vamos lá. 5x mais 4 igual a 2x mais 1. A gente vai ter que fazer a distributiva aqui e aqui antes de começar a nossa conta. Então, 5 vezes x, depois 5 vezes 4. Aí a mesma coisa, 2 vezes x, depois 2 vezes 1. Então, vamos fazer essas contas. 5 vezes x dá 5x. 5 vezes 4 dá 20, tá? Aponte o igual. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes o 1 dá 2. Pronto, agora é só a gente separar ricos e pobres e terminar a nossa equação. Então, o 5x já estava no lugar certo, o 2x estava no lugar errado, passa para o lado certo, paga pedágio, fica menos 2x. Aponte. O mais 2 já estava no lugar certo, então ele continua mais 2 mesmo. E o mais 20 estava no lugar errado. Vai precisar passar para o lugar certo, vai ficar menos 20. Tudo bem? Soma a riqueza e soma a pobreza. Eu tenho 5x e eu devo 2x, então eu tenho 3x, é o que me sobra. Eu tenho 2 e eu estou devendo 20, eu continuo devendo 18, tá? Deixa o x sozinho, passa o rico morando embaixo do pobre. Então, vai ficar x é igual a menos 18, que era o pobre, dividido por 3. Como dá para simplificar por 3, tanto em cima quanto embaixo, o valor final de x é igual a menos 6, tá?
Bom, menos 6 é um número racional? É. Então, é uma resposta válida para o nosso exercício. Pode fazer o teste aqui em cima e verificar se o menos 6 está certo? Pode. Vocês é quem decidem se querem ou não ter certeza da resposta de vocês, tá? Então, qual vai ser o nosso conjunto solução? Qual vai ser a nossa resposta final? A solução da nossa equação é o menos 6, tá? Mais um exemplo. Resolva a equação. Então, ó, agora eu coloquei uma equação bem compridinha, sendo o conjunto universo igual aos racionais. Então, mais uma vez, a nossa resposta tem que ser um número racional. Se não der um número racional, essa resposta não serve para o nosso problema, para o nosso exercício, tá? Então, vamos resolver para ver se é ou não. Então, a gente vai ter que fazer a distributiva aqui e a distributiva aqui. Tomando cuidado, porque aqui é um menos 2, ó. É o menos 2 que eu vou multiplicar pelo menos x e depois pelo menos 2, tá? Então, vamos multiplicar. Menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos 4 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Sinais iguais, mais, tá? Fizemos a primeira distributiva aqui, ó. Agora, a gente vai fazer essa distributiva aqui, ó. Menos 2 vezes menos x dá mais 2x, porque sinais iguais, mais. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, tá? Igual a 30, ok? Agora, separa rico de pobre. Menos 4x mais 2x. Os dois ricos que tem na equação, eu já coloquei do lado de cá. A ponte, agora vamos colocar os pobres. O 30 já estava do lado certo. O mais 8 vai passar da ponte e vai pagar pedágio, vai ficar menos 8. E o 4 também estava do lado errado, vai passar da ponte, vai virar menos 4. Agora, vamos somar a riqueza e a pobreza. Eu devo 4 e eu tenho 2, significa que eu continuo devendo 2. Não pode esquecer de pôr o x junto, tá? Então, eu devo 2x, porque esse aqui é o rico. Eu tenho 30, mas eu estou devendo 8, estou devendo 4, então eu estou devendo 12. Se eu tenho 30 e estou devendo 12, eu acabo ficando só com 18. Então, a minha riqueza deu menos 2x, a minha pobreza deu 18, tá? Esse rico agora vai morar embaixo do pobre. Então, vai dar x igual 18 dividido por menos 2. Dá para simplificar? Dá, Pro. Dá para dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. 18 dividido por 2 dá 9. 2 dividido por 2 dá 1. Eu posso não colocar esse 1 aqui, certo? Agora falta a gente fazer a regrinha de sinais. O 18 era positivo. Sinais diferentes, porque mais com menos, sinais diferentes, fica menos na nossa resposta, ok? Então, o valor de x é igual a menos 9. Menos 9 é um número racional. Isso significa que menos 9 é a resposta da nossa equação. Então, qual é o conjunto solução? Menos 9, tá bom?
Bom, então, próximo exemplo. Verifique se os pares de equações são equivalentes. Nossa, professora, como que eu vou fazer isso? Simples. Você vai resolver essa equação, depois você vai resolver essa equação, uma separada da outra. Se der o mesmo valor de x, significa que elas são equivalentes, tá? Então, vamos lá, resolvendo a primeira. Separa ricos e pobres. Esse aqui é pobre, né? Tá no lugar errado. Então, o mais 54 vai ser obrigado a passar para o outro lado. Então, passou para o outro lado, mais 54 foi para lá, menos 54. Então, o x vai ser igual a 100 menos o 54 que veio de lá, que vai dar 46. Então, a primeira equação deu 46. Vamos resolver agora a segunda equação. Então, eu tenho 2x menos 10 igual a 82. 2x, esse menos 10 passa para o outro lado, vai como mais 10. 10 mais 82 vai dar 92. Aí, esse rico vai morar embaixo do pobre. 92 dividido pelo 2, que vai estar aqui embaixo, vai dar 46, tá? Eu fiz essas duas equações de uma maneira bem rapidinha, bem curtinha, mas vocês vão fazê-la sempre do jeito compridinho, igual a gente fez, igual a gente aprendeu. Eu só resolvi ela assim para vocês verem que a resposta deu a mesma. Se deu a mesma resposta, significa que as duas equações são equivalentes. Se não tivesse dado o mesmo valor de x, as duas equações não seriam equivalentes, tá bom? Então, é assim que a gente vai resolver quando tiver esse tipo de pergunta, para verificar se os pares de equações são equivalentes. Tudo bem? Então, a resposta é sim. No caso dessas duas, elas são equivalentes, sim. Conjunto universo e conjunto solução. Então, vamos lá. Existem duas nomenclaturas diferentes no mundo das equações. Uma dessas nomenclaturas é conjunto universo e a outra nomenclatura é conjunto solução, tá? E qual é a diferença desses dois? Qual é a diferença entre conjunto universo e conjunto solução? Conjunto universo é aquele conjunto que é conjunto de números cuja resposta pode ser a certa, tá? Servem como resposta da minha equação, mas nem todos são a resposta, só um valor é a resposta certa. Mas eu posso dar um conjunto de números que podem servir de resposta, tá bom? Esse seria o conjunto universo. E o conjunto solução? É aquele que realmente é a resposta da equação, tá? Igual a gente já tinha visto antes, nos exercícios todos. Então, vamos para um exemplo. Por exemplo, dados os valores 2, 3, 4, 5, 6 e 7, qual deles é a resposta da seguinte equação? Então, eu tenho essa equação aqui, ó. 6 mais uma estrelinha é igual a 10. Lembra da estrelinha lá no comecinho, lá no fundo, quando vocês eram pequenininhos, terceiro, quarto aninho, que a gente usava desenho, que a Pro falou na primeira aula de equações? Então, olha ela aqui de novo. Qual é o número desses aqui, ó, que eu posso colocar no lugar dessa estrelinha e a resposta vai dar 10? 6 mais quanto desses aqui que vai dar 10 de resposta? É óbvio que é o 4, né? Então, a estrelinha, o valor da estrelinha tem que ser o 4. Bom, agora que vocês já cresceram, eu não posso mais usar desenhos.
Então, o que a gente usa? Letra. Muito bem. Então, essa mesma continha usando letra ficaria assim. 6 mais x igual a 10. Deixa rico de um lado, passa pobre para o outro. Esse 6 vai passar para o outro lado como menos 6. 10 menos 6, o x vale 4, tá? Foi isso que a gente acabou de aprender. Bom, então o que acontece? Eu já sei, já descobri que dentre as opções que eu tinha, a única que serve como resposta é o 4. O 2, o 3, o 5, o 6 e o 7 não servem. Eles faziam parte de um conjunto universo, ou seja, todos os números possíveis que me serviam, que poderiam me servir. E no final, qual foi o conjunto solução? Ou seja, qual foi a resposta da minha equação? Foi só o número 4, tá? Então, perceberam a diferença entre conjunto universo e conjunto solução? Conjunto universo são todos os possíveis resultados. Conjunto solução é aquele resultado que dá certo, tá bom? É o resultado da minha equação, ok? Próximo exemplo. Esse aqui é um exercício que a gente já fez. Então, a gente vai calcular o valor de x na equação sendo o universo, ou seja, sendo o número que a gente pode ter de resposta um número real, tá? Então, a gente vai ter que passar o pobre para o lado de lá, vamos ter que passar o rico para o lado de cá. 21y calcula, soma a riqueza, soma a pobreza. Esse exercício aqui nós já fizemos lá atrás, lá no outro vídeo de equações. Chegamos ao resultado de que y é igual a 54. Então, nosso conjunto solução é o 54. Ou seja, esse aqui, ó, os números reais são o nosso conjunto universo. E o conjunto solução vai ser o número 54, porque só serve de todos os números que eu poderia usar, o único que vai servir de resposta é o 54, tá? Então, os números reais são o nosso conjunto universo e o 54 vai ser o nosso conjunto solução. Tudo bem? Agora a gente vai ver alguns probleminhas envolvendo as equações. Então, eu vou ler aqui alguns probleminhas e a gente vai resolver esses probleminhas usando a equação. Até ano passado, a gente resolveria esses probleminhas usando a lógica e a partir de agora vamos usar a equação. Eu vou mostrar para vocês como funciona, tá bom? Bom, então o primeiro probleminha é assim. A soma de um número inteiro com 20 é igual a 15. Qual é esse número? Bom, vamos pensar um pouquinho. Eu preciso pegar um número que eu não sei qual é e somar com o número 20. E o resultado vai ser 15. Eu posso perder um tempo aqui quebrando a cabeça para descobrir qual é esse número e eu posso montar uma equação. Então, olha só, eu quero fazer uma soma entre um número que eu não conheço com o 20. Então, se eu não conheço esse número, eu vou usar uma letra para representar esse número. Pode ser o x, pode ser o t, pode ser o y. Então, um número que eu não conheço, mais 20, vai ser igual a 15. Agora, a gente vai fazer o que precisa.
separar rico de pobre. Passa o pobre para o lado de lá, vai ficar x é igual a 15 menos 20. Somando a riqueza e a pobreza, x é igual, eu tenho 15, eu devo 20, eu devo 5. Vejam como faz sentido. Se eu somar menos 5 com o 20, eu devo 5 e eu tenho 20 para pagar, o resultado vai ser 15, como o problema queria. Isso significa que o valor que eu não conheço aqui, ó, o valor desconhecido, é o menos 5, tá? Isso é para vocês perceberem o quanto a equação facilita a nossa vida, tá bom? Escrever a equação é bem simplesinho, é só prestar bastante atenção e a gente consegue resolver um problema que talvez a gente demorasse um pouquinho pensando, a gente consegue resolver em poucos minutinhos, tá bom? Então, a resposta vai ser o número menos 5. Próximo problema. A soma do dobro da idade de José com 8 é igual a 42 anos. Qual a idade de José? A mesma coisa, se a gente parasse um pouquinho e quebrasse um pouquinho a cabeça, dava para descobrir facilmente qual é a idade do José. Mas com a equação fica muito mais simples. Então, olha só. O dobro é vezes 2, certo? Eu sei qual é a idade do José? Não sei. Então, eu vou chamar a idade de José de uma letra. Então, vou chamar a idade de José de x, tá bom? Então, vai ficar o dobro da idade de José, 2x, somado com 8, é igual a 42 anos. Eu só li o que o problema estava mandando e fui escrevendo, tá? Agora virou equação de primeiro grau novamente. Separa rico e pobre. 2x igual 42 já estava do lado certo, mais 8 passa para o outro lado como menos 8. 2x é igual a 42. Eu tenho 42, eu devo 8, eu tenho 34. Agora o 2 vai morar embaixo do pobre. X é igual a 34 dividido por 2. Dá para simplificar sossegado. O valor de x é igual a 17 anos, tá? Então, quantos anos o José tem? 17 aninhos, ok? José tem 17 anos. Próximo probleminha. O perímetro do quadrilátero abaixo mede 13 centímetros. Quanto mede o lado maior deste quadrilátero? Então, ó, o lado maior é esse aqui. Perímetro a gente já aprendeu que é a soma de todos os lados da figura. No caso desse quadrilátero, ou de qualquer quadrilátero, ele tem 4 lados. Então, o que a gente vai fazer para montar a equação? A gente vai somar todos esses lados. Então, vai ficar 2x, que é esse aqui, mais 2x mais 1, que é esse aqui, mais x, que é esse aqui, mais x mais 3, x mais 3. Mudou a ordem aqui? Mudou a ordem, mas não tem problema. Esse aqui pode ser o x mais 3 que está aqui, e esse aqui ser o x. Eu só vou somar todos eles. A soma de todos eles é o perímetro, e o perímetro mede 13 centímetros. Então, tudo isso aqui somado é igual a 13. Pronto, já temos uma equação. Agora é só separar ricos e pobres. Então, ó, os ricos aqui são esse e esse. E os pobres, esse mais 3 e esse mais 1, que vão ter que passar para o outro lado. Então, vai ficar
2x mais 2x mais x dá 6x. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, a riqueza dá 6x. E a pobreza dá quanto? Bom, a pobreza tinha o 13, que já estava no lugar certo, mas tinha esse 1 que ia passar para lá menos 1, e tinha esse 3 que ia passar para lá menos 3. Eu tenho 13, mas eu estou devendo 4, que são esses aqui que passaram para o lado de lá. 13 menos 4, 9, tá? Bom, o rico vai morar embaixo do pobre. 9 dividido por 6 dá 1,5. Ô, Pro, normalmente você deixa em forma de fração. Ficaria 9 sobre 6. Por que a senhora dividiu transformando em decimal? Simples, porque aqui a gente está falando de medida de lado. E o exercício quer saber quanto mede o lado maior desse quadrilátero, que no caso é esse lado aqui, ó. Então, eu preciso fazer essa conta agora. Para eu descobrir quanto mede esse lado maior, eu vou precisar saber quanto é o valor de x. Normalmente, medidas a gente não usa fração para representar. A gente usa número decimal. Por isso que eu já transformei em um número decimal, dividindo de cima pelo de baixo, tá? Bom, então, deu 1,5. Eu vou fazer a conta agora dessa medida aqui. Então, como que a gente vai fazer essa conta? O lado maior do quadrilátero é o x mais 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar o que eu descobri que ele vale, que é 1,5. Então, vai ficar x mais 3 é o mesmo que 1,5 mais 3. Sempre colocando dentro do parênteses, porque nós estamos trocando uma letrinha por um número. 1,5 mais 3 é igual a 4,5 centímetros, tá? Então, a resposta final do nosso exercício, a medida do lado maior vai ser 4,5 centímetros. Tudo bem? Próximo probleminha. A soma das idades de dois irmãos, o Lucas e o Pedro, é 36 anos. Qual a idade de cada um dos irmãos, sabendo que a idade de Pedro é o dobro da idade de Lucas? Então, olha só, a gente já sabe que o Pedro tem o dobro de anos de Lucas, e nós sabemos também que quando somar a idade do Pedro com a idade do Lucas, vai dar 36 anos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que a idade do Lucas é x. A gente não sabe quanto é, então a gente diz que é x, tá bom? Se a idade do Lucas é x, a idade do Pedro vai ser o dobro, certo? Então, vai ser 2 vezes o x. Então, como vai ficar a equação? Vai ficar x, que é a idade do Lucas, mais 2x, que é a idade do Pedro, é igual a 36 anos. Então, x mais 2x é igual a 36. Já está separadinho, o rico já está no lugar certo, o pobre também. Falta só somar a riqueza e a pobreza, que vai dar 3x igual a 36. E aí passa o rico para morar embaixo do pobre. X é igual, depois de simplificar, o x é igual a 12. Então, a idade do Lucas são 12 anos. Automaticamente, quanto vai ser a idade do Pedro? Se o Lucas é 12, o Pedro é o dobro, ou seja, 24. Então, o Pedro tem 24 anos, que é a idade, que é o dobro da idade do Lucas, e o Lucas tem 12 anos, que é o que a gente descobriu com a equação, tá bom? Então, reparem, a Pro tá fazendo as equações aqui de uma maneira um pouquinho mais rápida, porque o nosso foco agora é o probleminha,
É como monta uma equaçãozinha depois que você lê o probleminha, tá bom? Próximo probleminha. O triplo da diferença. Então, lembra, diferença é continha de menos. Então, o triplo da diferença entre um número e 10 é igual ao dobro da soma entre esse mesmo número e 30. Qual é esse número? Reparem, esse probleminha aqui ele é bem comprido, mas ele é tão simples quanto os outros. O que a gente precisa nesse problema? A gente precisa ter muita calma, muita paciência e fazer bem devagarzinho a nossa conta. A gente precisa escrever matematicamente bem devagarzinho, prestando bastante atenção, tá? Então, olha só. O triplo é 3 vezes, certo? Então, a gente já começa com o 3. O triplo da diferença entre um número e 10. Então, reparem o que o problema está dizendo. Ele quer fazer o triplo de uma continha de menos. Mas uma continha de menos entre quais números? Um número que eu não conheço e o 10. Se eu não conheço esse número, eu vou chamar ele de quê? De x. Então, reparem o detalhe importante. O exercício quer fazer o triplo dessa continha inteira. Isso significa que essa continha tem que estar dentro do parênteses. Esse aqui é um exercício que vocês precisam muito de interpretação. Lembra que a Pro sempre fala que interpretação é muito importante, que vocês precisam desenvolver a interpretação, tanto que no 6º ano a gente faz muitos exercícios de lógica, muitos exercícios, muitos probleminhas assim, justamente para desenvolver a interpretação. São nesses momentos aqui, ó, que a interpretação vai fazer muita falta para quem não a desenvolveu ainda, tá? Bom, então o triplo, 3 vezes, da diferença entre o número e 10. Então, em x menos 10 é igual, o sinal de igual, tá vendo? Eu tô lendo e só colocando aqui, ó. É igual o sinal de igual ao dobro é 2 vezes, né? Então, 2 vezes ao dobro de quê? Ao dobro da soma entre esse mesmo número. Então, continua sendo o x e o 30. Então, de novo, ele quer fazer o dobro da soma inteira. Isso significa que essa soma inteira vai ter que ir dentro do parênteses, tá? Então, vai ficar x mais 30, esse mesmo número que eu não conheço, mais 30. Feito a equação, a gente vai fazer a distributiva desses dois lados. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 10, menos 30. O sinal de igual, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 30, 60, tá? 3x menos 30 igual a 2x mais 60. Tem que passar o rico para o lado de cá, o pobre para o lado de lá. Então, vai ficar 3x menos 2x, que esse rico passou para o lado de cá, igual a 60, que já era o rico, e esse que já era o pobre, e esse pobre que estava do lado errado, que vai passar para o lado de cá como mais 30. Bom, 3x, eu tenho 3 e eu devo 2, sobra 1x só. Ô, Pro, mas você não colocou o 1.
É porque um x ou só x é a mesma coisa. Todas as vezes que não tem número na frente da letra, é o 1 que está escondidinho, tá bom? Então, x é igual 60 mais 30 é igual a 90, ok? E isso significa que o resultado dessa equação, esse número que esse problema estava querendo descobrir, era o número 90, tá bom? Então, esse número é o 90. Próximo probleminha. No inverno, foi realizada uma campanha de doação de agasalhos, que durou 3 meses, totalizando 9.200 agasalhos arrecadados. Durante a campanha, o número de doações foi aumentando gradativamente. No segundo mês, foram arrecadados 900 agasalhos a mais do que no primeiro mês. E no terceiro mês, o número foi o dobro do arrecadado no segundo mês de campanha. Qual das equações representa essa situação do probleminha acima? Então, vamos lá. A gente já sabe que no primeiro mês foi um número de doações, no segundo mês foram 900 agasalhos a mais do que no primeiro mês, e no terceiro mês foi o dobro do que foi arrecadado no primeiro mês, no segundo mês. Então, e a gente já sabe também que o total de agasalhos arrecadados são 9.200. Então, nós temos todas essas alternativas aí. Então, vamos lá ver qual alternativa é a certa e por que as outras estão erradas. Então, a gente já sabe que a alternativa certa é a letra C. Mas por que a letra C é a resposta certa? Simples, ó. No primeiro mês foi arrecadada uma quantidade, que a gente não sabe quanto, mas é X. A gente chama de X. No segundo mês foi arrecadado o que foi arrecadado no primeiro mês, mais 900 agasalhos, que foi 900 agasalhos a mais do que no primeiro mês. Então, esse aqui é o valor do segundo mês. E no terceiro mês foi arrecadado quanto? Foi arrecadado o dobro do que foi arrecadado no segundo mês, que era X mais 900. E a soma de todos esses agasalhos aqui vai dar 9.200 agasalhos. Agora, por que esses estão errados? Ó, a letra A está errada porque ela só colocou o segundo mês e o terceiro mês. Cadê o primeiro mês aqui, ó? Não colocou. Ele não colocou o valor arrecadado no primeiro mês. Então, por isso que a letra A está errada. E a letra B, por que está errada? Porque ela está toda confusa. Ó, ela colocou o primeiro mês, aí tudo junto ela colocou o segundo mês, aí o terceiro mês ela não fez o dobro do segundo mês inteiro. Ela fez o dobro só do número do primeiro mês e somou 900 agasalhos. Então, essa aqui é a mais difícil de identificar o erro, mas ela está errada, tá? A resposta certa, então, vai ser a letra C. Essa vai ser a equação certinha que representa esse problema. Esse problema poderia pedir agora para você resolver essa equação certa. Aí você resolveria e encontraria quantos agasalhos foram arrecadados, por exemplo, no primeiro mês, tá bom? Depois no segundo mês, depois no terceiro. Claro, descobrindo do primeiro mês, todos os outros ficam muito fáceis de descobrir. Agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem bastante atenção na interpretação dos probleminhas, principalmente, tá?
Beijos e até a próxima aula.